Bom dia, meu povo lindo do sexto ano. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma aula bem legal que eu gosto bastante, que são algumas dicas para você descobrir se um número é divisível por outro. Por exemplo, o número 1.324.000. Será que eu consigo dividir esse número por 6 sem ter que fazer a conta, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns critérios de divisibilidade. Quando que um número é divisível por 2, quando o número é por 3, por 5, por 4, por 6, por 10 e por 9. Esses são os principais. Vocês podem perceber aqui que eu não coloquei o divisível por 7, porque não tem nenhum critério fácil. Para a gente descobrir se um número é divisível por 7, a gente tem que fazer a conta. E por 8, o critério de divisibilidade, ele é um pouco trabalhoso. Então, compensa mais fazer a conta e descobrir se o número é divisível por 8. Agora, esses aqui, ó, que eu coloquei, são mais fáceis e alguns só de bater o olho no número, a gente sabe se ele é divisível por 2, por exemplo, por 3, por 5, né? Então, o número, ele sempre vai ser divisível quando ele for par. Lembra o que é um número par? É quando o número termina por 0, 2, 4, 6 e 8. Então, se você olhar um número e ele terminar por um número par, você pode ter certeza que ele é divisível por 2, né? O que significa ser divisível? Se você faz a divisão, o resto dá 0. Então, eu vou escrever aqui alguns exemplos de números que eu tenho certeza que são divisíveis por 2. Por exemplo, eu vou falar número 208, tá vendo? É um número par, ele termina em 8, então esse é um número que eu tenho certeza que ele é divisível por 2. Vamos falar um número maior, 1324, também é um número divisível por 2, porque é um número par. Vamos falar outro. 1.400.252. Então, eu não preciso nem fazer a conta, porque eu sei que esses números, como eles são números pares, eles terminam com um algarismo par, eles são divisíveis por 2. Certo? Então, bateu o olho, viu que o número é par? Você já tem certeza que ele é divisível por 2, né? E por 3, quando que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos, resultar em um número divisível por 3. Resulta em um número divisível por 3. Ah, Cíntia, mas eu não vi vantagem, não. Que eu vou ter que fazer a conta de qualquer jeito. Mas olha, pensa que você tem um número bem grande. Eu vou escrever um exemplo aqui. Um número bem grande. 487, não é tão grande assim. Mas vamos lá. Se eu pego 487 e somo os algarismos, 4 mais 8 mais 7 dá quanto? 4 mais 8, 12. 12 dá 19, certo? 19. 19 tá na tabuada do 3? Não. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr um número um pouquinho maior. Eu vou pôr 2.487. Então, vamos ver se agora esse número vai ficar divisível por 3. Então, eu vou somar os algarismos. 2 mais 4, 6. 6 mais 8, 14. 14 mais 7, 21, certo?
E 21 não tá na tabuada do 3? Então, esse número 2.487, ele é divisível por 3. Por quê? Olha, é muito mais fácil você saber que o 21 é divisível por 3 do que você ter o trabalho de fazer a conta e descobrir que esse é divisível por 3. Então, o número vai ser divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos resulta em um número divisível por 3. Deixa eu pegar outro. 2009. Não, 2009 não. 12.009, né? Então, vamos ver se esse número é divisível por 3. Eu vou somar os algarismos. 1, mais 2, mais 0, mais 0, mais 9. Quando eu somo os algarismos, 9 mais 1, 10, 11, 12. 12. 12 tá na tabuada do 3. 12 é divisível por 3. Então, esse número aqui, ó, 12.009 também será. Certo? Esse dá um pouquinho mais de trabalho, mas é bem mais fácil, né? Você somar os algarismos e descobrir que ele é divisível por 3 do que fazer a conta. 12.009 dividido por 3. 5. Quando que um número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Esse é fácil. Número terminou em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Por exemplo, aqui tem muitos exemplos. 125, 3.700, deixa eu ver outro, 12.955, e tem muitos, né? Olha, o número terminou em 5 ou 0, ele é divisível por 5. 4. O do 4 eu acho um pouco trabalhoso também. Quando que o número é divisível por 4? Quando você pega os dois últimos algarismos e esse número formado pelos dois últimos algarismos, ele for divisível por 4. Então, eu vou escrever assim, ó. O número é divisível por 4 quando os seus dois últimos algarismos formar um número divisível por 4. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. 1.324, tá vendo? Olha, se eu pego os dois últimos algarismos, olha, que número que forma? 24. E 24 é divisível por 4, né? O 24 tá na tabuada do 4. Certo? Próximo. 150.000, vou fazer um número bem grande, ó. 150.472, né? Então, olha, os dois últimos algarismos aqui, ó, é o 72. Então, vou pegar o 72 e vou testar. 1 vezes 4, 4, para 7, 3, 8. Opa, olha, 72 é divisível por 4. Então, esse número é enorme. 150.472 também é divisível por 4. Tá vendo? Próximo, quando que um número é divisível por 6? Ele vai ser divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, ó, ele vai ser divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, ele tem que ser par, né?
Porque se ele for par, ele é divisível por 2. E além de ser par, ele tem que ter a soma dos algarismos, tem que resultar em um número divisível por 3. Porque, olha, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos pegar um exemplo aqui. De um número que é divisível por 6. 1.300 e 4. 1.305. Não, 1.305 não pode, né? Por que 1.305 não pode? Porque 1.305 é ímpar, né? E ele tem que ser par. Então, eu vou escrever 1.300. Deixa eu apagar esse 5 aqui. Porque esse 5 não dá. Ixi, meu... Então, aqui, ó, eu vou mudar esse 5. Vou pôr 8, né? Então, olha, 1.308. 1.308, ele é par, então, é divisível por 2. E, se eu somar os algarismos, 1 mais 3 mais 0 mais 8... 8, 9, 10, 11, 12, dá 12. E 12 é divisível por 3. Então, olha, se ele é divisível por 2 e é divisível por 3 ao mesmo tempo, então esse número aqui, ó, 1.308, ele é divisível por 6 também. Por 10 é o mais fácil. O número é divisível por 10 quando ele termina em 0. Então, o número terminou em 0, ele é divisível por 10. O mais fácil é o critério de divisibilidade por 10 e por 5. Então, nossa, aqui eu posso escrever 10, posso escrever 20.000, posso escrever 154.390 e assim por diante. Terminou em 0, o número é divisível por 10. E o último, quando que um número é divisível por 9? O critério de divisibilidade por 9 é parecido com o do 3. O número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos resulta em um número divisível por 9. Então, um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos resulta em um número divisível por 9. Então, se a gente somar os algarismos e ver que esse número dá para dividir por 9, esse número será divisível por 9. Vou pôr um exemplo aqui. Vou pegar um número bem grande. 116.487. Vou somar os algarismos, olha. 1 mais 1 mais 6 mais 4 mais 8 mais 7. 1 mais 1, 2. 6 mais 2, 8. 9, 10, 11, 12. 20, 27. 27 não é divisível por 9? Não é? 27 dividido por 9 não dá 3? Então, esse número aqui, ó, 116.487, também é divisível por 9, né? Então, olha, eu espero que vocês façam com muita calma. Passa para o caderno direitinho, bem caprichado. E agora, eu vou fazer um exemplo que tá na página 24, é o exercício 22 do livro de atividades, né? É um exemplo que diz o seguinte, na verdade, é um exemplo bem curtinho. Eu aumentei aqui as questões pra gente ter mais exercícios sobre esse assunto. Então, tem uma lista de números
27, 100, 24, 540, 980, 200, 176, 1000, 45 e 365 e pergunta, desses números, quais são divisíveis por 2? Então, eu já sei aqui, ó, pelo meu critério de divisibilidade, que o número é divisível por 2 sempre que ele for par. Então, eu vou pegar dessa lista e vou ver quais números são pares. Lembrando que todo número par é todo número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, são divisíveis por 2. O 100, o 540, o 24, o 980... a maioria, né? O 200, o 176, o 1000. Pronto, agora não tem mais nenhum, né? Dessa lista, quais são divisíveis por 3? Por 3, a soma dos dois algarismos tem que ser um número divisível por 3. 2 mais 7, 9. E 9, isso aqui nem precisava, né, gente? Isso aqui a gente já sabe. Que 27 dá para dividir por 3 e dá 9. 100. Se eu somar aqui, ó, vai dar 1. Esse não é divisível por 3. Esse aqui, ó, 24 também tá na tabuada do 3, então não tem mistério. Até aqui tá tranquilo. 540. 540. Se eu faço 5 mais 4, dá 9. E 9 tá na tabuada do 3. Então, 540 é divisível por 3. 980, se eu somo os algarismos, olha, 9 mais 8 dá 17, 17 não tá na tabuada do 3, então, o 980 não é divisível por 3. 200, 2 mais 0, 2, 2 não tá na tabuada do 3, então, esse aqui também não é divisível por 3. 176, 1 mais 7, 8. 8 mais 6, 14. 14 não está na tabuada do 3, então o 176 não é divisível por 3. 1000, se eu somar os algarismos, dá 1. 1000 não está na tabuada do 3, então o 1000 não é divisível por 3, né? Se eu somar, dá 1. 1 não consigo dividir por 3. 45, 4 mais 5 dá 9, então 45 é divisível por 3. E aqui, se eu somar 3 mais 6, 9, mais 5, 14. E 14 não é divisível por 3. Então, são só esses números que são divisíveis por 3. Eu vou aproveitar esse exemplo e já vou escrever aqui quais são divisíveis por 6. Por que por 6, né? Porque, ó, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, olha, quem está na lista do 2 e do 3? Temos o 24 e o 540. Então, olha, o 24 e o 540 são dois números que são divisíveis por 6. Próximo, divisíveis por 5. Divisíveis por 5. Lembra, para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Então, eu entro aqui o 100, o 540, o 980, o 200, o 1000, o 45 e o 365, né? Eu já gosto de aproveitar o divisível por 10. Tô fazendo os mais fáceis. Divisíveis por 10. Divisíveis por 10 são aqueles que terminam em 0. Então, eu já vou olhar na lista dos 5 aqui para economizar. 100, 540, 980, 200 e 1000. Né? Então, tá aqui. Ficou os divisíveis por 4. Gente, eu acho que o enunciado não perguntava tudo isso. Mas eu tô aproveitando esse enunciado que eu achei bom. Divisíveis por 4 são... Lembra, para ser divisível por 4, a gente tem que pegar os dois últimos, né?
Então, o 27 não tá na tabuada do 4, então ele não é. O 100, se eu pego os dois últimos, ó, eu formo o número 0. 0. Se eu não tenho nada, eu vou dividir com vocês também, vai ficar sem nada. Então, 0 dá pra dividir por qualquer número. Mas a gente não pode fazer o contrário, dividir um número por 0 não existe. Próximo, 24. 24 tá na tabuada do 4, que eu já sei. 6 vezes 4, 24. 540, olha, se eu pego os dois últimos, que número eu formo? 40. 40 é 4 vezes 10, então o 540 também está na tabuada do 4. 980, se eu pego os dois últimos, olha, o que forma? 80. 80 dá para dividir por 4. Então, o 980 é um número divisível por 4. 200, se eu pego os dois últimos, 0 é a mesma coisa do 100. Também dá para dividir. 176. Se eu pego os dois últimos, 76. Aí eu já não sei de cabeça. Eu vou fazer aqui, ó. 76, será que eu consigo dividir por 4? 1 vezes 4, 4. Para 7, 3. Opa! 9 vezes 4, 36. Dá. Então, 176 também. Aqui, o 1000 também, porque se eu pego os dois últimos, dá 0. 0 dividido por 4 é 0. 45. Não tem na tabuada do 4, porque é 40, depois 44, 48. E aqui, 365. Esse eu não sei, eu vou pegar os dois últimos e dividir por 4. Olha, 1 vezes 4, 4. Sobra 2. 6 vezes 4, 24. Sobra 1. Não entra. Então, olha, esses são os principais critérios. Na verdade, eu julgo que os mais importantes é até o 10 aqui, ó, desse exercício que eu fiz, que é o que a gente mais usa, certo? Agora, vocês vão fazer o exercício que eu vou pedir aí, que é um exercício do livro didático. Um abraço, bom trabalho, sejam caprichosos, passem para o caderno toda essa explicação.